interessante a gente parar para pensar que muitas vezes aqueles que dizem, olha, fulano se suicidou, ou aquela moça tão bela, tão bonita, acabou tirando a vida também, mas isso não foi falta de fé, de jeito nenhum, muito pelo contrário. São coisas distintas, mas é uma contingência do aparelho psíquico, que quer dizer, contingência do psiquismo do sujeito, que não conseguiu talvez dar conta de algumas situações e acabou se envolvendo numa relação muito mais inconsciente com a sua vida. Porque, torno a dizer, para o inconsciente não existe morte, né? Existe uma situação de descarga emocional. Então, quando eu tenho uma descarga emocional, que é importante que aconteça de qualquer forma, porque para o inconsciente não importa como vai acontecer, quando eu tenho essa descarga emocional, eu tenho um estado de nirvana, eu estou livre, acabou aquela tensão. Então, normalmente, uma pessoa que tem um narcisismo de morte, ele acha que para ele não vai acontecer nada. Eu vou ter uma violência no trânsito, eu vou correr 300 por hora, supostamente, né? Ninguém vai fazer isso, mas que eu ande 200 por hora numa estrada, numa autoestrada, não, para mim não vai acontecer nada. Ou então eu vou sair, ter sexo com várias pessoas sem usar preservativo e coisa assim, sem preservar a minha vida e a vida dos outros, e achando que comigo não vai acontecer nada. Isso é um narcisismo, né? Eu vou passar por todas as situações e isso não vai acontecer comigo. E pode acontecer isso com padres, pode acontecer isso com pessoas, porque todos nós somos pessoas e vivemos não com falta de fé, não, muito pelo contrário. Tanto que a igreja mudou no seu contexto de reflexão. No novo catecismo da Igreja Católica não é mais tido como um pecado mortal quem comete suicídio. Antigamente era, mas hoje, com o avanço da ciência, como já dizia o nosso querido e saudoso Paulo VI, a teologia se faz com a mediação histórica. Eu preciso das ciências, eu não posso viver só de fé, porque senão eu não estaria aqui hoje, eu estaria, sabe aonde? Nos hospitais, fazendo oração para as pessoas levantarem. Mas espera um pouquinho, não é isso. Eu posso ir lá fazer uma oração no hospital para que aquela pessoa se motive e ela crie força existencial para que ela tome os seus medicamentos, acredite na sua cura e possa não fugir da realidade pela qual a vida está lhe propondo naquele momento de contingência. Porque qualquer tipo de problema que a gente enfrenta, qualquer tipo de fatalidade, nunca é da vontade de Deus. Deus me deu a vida e Deus é simplesmente amor e quer que eu viva de maneira serena, de maneira tranquila, onde eu estou capacitado a administrar os conflitos da minha existência, aonde eu não fujo do problema. Aliás, como diz o Jean Vanier, que é fundador da Arca Internacional, ele diz assim: nunca fuja do problema, porque a solução está no problema. E quando eu fujo do problema, eu estou fugindo da solução. Que pena! Então, como eu estava dizendo, né, a Igreja Católica antigamente achava que quem tirava a vida estava contra Deus, né? Porque quem me deu a vida fora Deus, e agora de repente eu tiro a vida? Não, a vida pertence a Ele. Não, para um pouquinho. Sim, a vida pertence a Ele, mas a gente vai entender que há uma contingência psíquica daquele sujeito, a maneira dele pensar. É como você vê pessoas que estão hoje vivendo em residências terapêuticas, por exemplo, que dada a desinstitucionalização dos hospitais, a deshospitalização dos nossos hospitais psiquiátricos, hoje nós formamos pequenas residências terapêuticas. Então são pessoas que sutilmente, é muito tênue a diferença que existe entre um deficiente mental e nós, que supostamente somos neuróticos, porque a gente vive em dúvida o tempo todo, a gente administra conflito o tempo todo, e é isso que amadurece. O sofrimento, ele faz muito bem para a minha vida, porque ele é que me ajuda a crescer, é ele que dá razão para eu existir e viver. Então, há uma diferença muito tênue, muito sutil entre eu e talvez um psicótico, mas eu posso passar para a psicose se de repente eu começar a usar alucinógenos, se eu fujo da realidade e assim por diante, né? Então a gente pode psicotizar, é muito perigoso. Já vivemos de realidades, como eu falava agora do Bion, às vezes de situações, de partes psicóticas da personalidade, mas a gente está aqui para dizer, olha, tudo na vida tem uma solução, para tudo tem solução, para aquele que não é problema, porque tem gente que nasceu para ser problema e tem gente que nasceu para ser solução. E nós estamos aqui porque queremos buscar solução, estamos aqui amadurecendo, não estamos aqui
de férias, estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para descobrir quem somos. E de repente, como falava, a gente faz aquela formação reativa porque no fundo eu fujo de mim mesmo. E quando eu fujo de mim mesmo, quando eu escondo de mim mesmo, olha, muitas pessoas às vezes cometem suicídio e às vezes eles tentam esconder porque é uma vergonha. Isso não, mas não é uma vergonha. Foi uma maneira que ele buscou de livrar-se do sofrimento, como diz o Rogers. Rogers, que é um humanista e que ele investia no sujeito, né? Quer dizer, ele queria que esse sujeito falasse das coisas dele, como era importante. Quer dizer, investir neste homem, naquela mulher que tinha algo para contar. Então, de repente, quando a pessoa vai ao suicídio é porque ela quer ficar livre de uma dor, de um sofrimento, a sua autoestima está baixíssima, ele não consegue dar conta. Por isso que é importante que esse sujeito busque uma ajuda psiquiátrica, se for o caso, e o psiquiatra, se for um homem muito bem informado, ele vai encaminhar uma psicoterapia. Olha, eu vou te dar um medicamento para que você possa ter um ânimo e mexer com a sua serotonina, tudo bem. Mas, acima de tudo, você vai buscar uma psicoterapia que é uma maneira de você se descobrir quem você é.